No ar, Classe Bíblica Novo Tempo. Olá, seja bem-vindo, você que está com a gente mais uma vez ligado aqui na nossa Classe Bíblica Novo Tempo. E aí? Por aqui, Diógenes Oliveira, da Rádio Novo Tempo Rio, e é um prazer estar com você mais esta noite para a gente poder estudar a Palavra de Deus, as profecias, nesta nossa temporada Eventos Finais. E lembrando que você que está aí conosco já pode chamar os seus amigos para também acompanharem a nossa transmissão. A gente conta sempre com o seu apoio, porque há sempre pessoas que estão interessadas em aprender mais sobre a Palavra de Deus. Então, nos ajude, já comece a mandar aí, através dos contatos, grupos e pessoas que você conhece, esse link, convide as pessoas e dê o seu like também para que a gente possa chegar a alcançar também mais pessoas, tá bom? Lembrando que esse é o nosso quarto encontro, portanto, se você chegou agora de paraquedas aí e perdeu os outros 3, não fica preocupado não. Aqui no nosso canal da Rádio Novo Tempo está tudo ali gravado para você poder assistir. E nós temos o seguinte, nós temos também um grupo no WhatsApp que recebe as transmissões, os links, tudo de forma bem antecipada para que as pessoas possam se programar e assistir sempre às 8 horas da noite. Nós temos também um certificado de conclusão para esse curso. Para você concorrer, para você participar, para você receber o seu certificado, você precisa estar atento que a gente manda sempre um questionário para você ao final de cada noite. E aí você preenche, são 4 perguntas apenas, muito fáceis de responder. E aí mandou para a gente, nós já temos ali que você ficou atento e respondeu. Quando terminar o 8º encontro, você vai receber o seu certificado em PDF. Então, se quiser, uma dica, aqui na descrição do vídeo tem um link para você poder se cadastrar. Beleza? Deixa a gente já começar. Eu quero convidar aqui o meu amigo, o meu irmão, meu pastor Bruno Santelli, que está sempre com a gente. Meu amigo, boa noite! Boa noite, querido Diógenes. Boa noite, queridos amigos da Rádio Novo Tempo. Que família maravilhosa, mais uma vez juntos para estudar a Bíblia. Privilégio estarmos juntos, hein? Privilégio mesmo, né, pastor? E hoje o 4º encontro, um cada vez mais envolvente, assuntos tremendos. E essa noite eu acho que é um dos assuntos em que a gente percebe, pelo menos na rádio, pastor, que o povo quer muito saber, que é a questão do anticristo, né? Muito se fala quem é o anticristo, a gente ouve cada boato, cada ideia, mas hoje nós vamos mostrar na Bíblia o que de fato é o anticristo, quem é, e aí vamos ficar atentos então, né, pastor? É isso aí. E o nosso pastor convidado já vai abrir a Bíblia e vai dar algumas dicas valiosíssimas sobre esse assunto. Nosso pastor Gabriel Teles, meu amigo, muito bem-vindo, boa noite para você. Olá, Diógenes. Olá, pastor Bruno, meus amigos. Você que está em casa também, acompanhando a gente aqui. É uma alegria poder estar com vocês e a gente vai aqui estudar um pouquinho da Palavra de Deus sobre um tema tão importante para os nossos dias. Vai ser um privilégio estar aqui com vocês. Privilégio é todo nosso, pastor. Primeiramente, conta pra gente onde é que você está atuando agora, é pastor em que igreja, o que você tem feito? Conta pra gente. Pronto, Diógenes. Hoje eu sirvo a igreja, na igreja de Botafogo, sirvo a Deus na igreja de Botafogo, cuidando ali da área, principalmente da juventude. Então, eu sou o pastor auxiliar, né, ligado à área da juventude, e tem sido um privilégio. Esse é meu 3º ano na igreja de Botafogo, e tem sido uma bênção falar de Deus e trabalhar ali naquela região. E manda o meu abraço para esse povo da igreja aí de Botafogo, povo abençoado, né, pastor? Muito Amém. abençoado. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, enquanto a gente vai aguardando você aí, chamar os amigos e dar o seu like, se não deu, dê o seu like, eu vou pedir agora o seguinte, eu sei que tem muita gente que quer ter esse material aí que a gente está usando em mãos, né? E eu vou pedir aqui para o pastor Ellison colocar um QR Code agora, para que você que ainda não pediu esse guia, para você receber esse guia. Tem 2 opções, tá? Você pode, se você estiver acompanhando a gente pelo seu computador, é só apontar o seu celular para esse QR Code que está aparecendo para você aí. Apontou, vai aparecer logo essa mensagem aí. Eu quero, dá o seu enter ali, e aí você logo depois começa a conversar com a nossa assistente virtual, ela vai perguntar para você o seu nome e tal, você faz o pedido, vai receber esse guia de estudos totalmente grátis na sua casa, ou no teu e-mail, do jeito que você quiser, ou das 2 formas, tudo para que você possa ter em mãos essa informação. E mais, além desse guia, ele vem com QR Code também, para que você tenha
acesso a videoaulas. Então, além desse programa aqui, você também vai ter um reforço, né, para que você possa realmente, de fato, entender o assunto. Então, peça aí, é grátis e pode até mesmo chamar mais pessoas para terem acesso a esse material, totalmente gratuito, tá? Lembrando, se você quiser também fazer parte do grupo especial no WhatsApp, tem a descrição aqui no vídeo, no nosso YouTube. Dá uma olhada lá depois, clica, coloca os seus dados e nós vamos te colocar também nesse grupo do WhatsApp para que você receba o seu certificado de conclusão. Beleza? Peça aí, dê o like, faça tudo. Mas agora é hora da gente preparar o nosso coração para ouvir a palavra de Deus. Eu quero então chamar aqui o pastor Bruno Santelli novamente para, como ele sempre faz, né, pastorzão? Buscar de Deus a iluminação e aí a gente entrega o pastor Gabriel trazer a mensagem dessa noite. Ora para a gente, pastor. Vamos orar sim, obrigado. Pessoal, em atitude de reverência, vamos orar então. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, saúde, o privilégio de poder estudar a Tua Palavra. De maneira especial, pedimos pelo pastor Gabriel, que logo mais estará estudando este assunto muito importante conosco. Pedimos que Teu Espírito Santo o guie para que nós possamos entender seus pensamentos, aquilo que ele tem a nos dizer, nos ajudar, que ele seja mais uma vez o Teu vaso escolhido. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Obrigado, pastorzão. Bruno. Então vamos lá, vamos chamar aqui novamente o pastor Gabriel para ele trazer para a gente a explicação, pastor. Antes da gente te dar a palavra, me fala aí, lá na igreja de Botafogo, vocês também fazem muitos encontros lá, eu sei que tem classe bíblica lá para quem quer estudar, qual é o horário que funciona, para quem está acompanhando, a gente de repente dá uma passadinha por lá. Pronto, você que mora ali próximo ali de Botafogo, né? A igreja de Botafogo fica na Rua da Matriz, número 16, então ali na zona sul do Rio de Janeiro, você que está pertinho, ou você que está um pouquinho mais longe, nos outros bairros também, você é sempre convidado a estar conosco e participar das nossas classes bíblicas. Elas funcionam sábado pela manhã, a partir de 9h30, você pode chegar lá e pode dizer assim, ó, o pastor Gabriel pediu para que eu viesse. E aí você vai ser muito bem recebido lá, tenho certeza disso. Então, sábado, 9h30 e aos domingos, às 17h30. Então, você também pode chegar lá, vai ter uma boa recepção. Você pode dizer que, a pedido do pastor Gabriel, que passou na Rádio Novo Tempo, veio pela TV Novo Tempo, e vai ser uma alegria receber você, para a gente poder abrir a Bíblia, estudar junto, e com certeza vai ser uma grande bênção para a sua vida, conhecer mais da palavra de Deus e conhecer mais desse Jesus que a gente ama tanto. Muito bom, pastor. Então vamos lá, vamos começar o tema de hoje, como vocês aí acompanharam, o anticristo e o engano final. Para isso, pastor Gabriel vai ter mais ou menos 25 minutos para ele apresentar, né, esclarecer as nossas dúvidas, e após isso a gente vem com as perguntas que ficarem aí para ele responder. Pastor, então, contigo agora, que Deus te use poderosamente. Amém. Que bom, amigo, que você está aqui, é uma alegria receber você, ainda mais para a gente estudar juntos a palavra de Deus, né? E um tema tão importante sobre o anticristo e o engano final. É a quarta lição dessa nossa revista e é um guia fantástico que vale a pena você estar acompanhando, né? Durante algum tempo, principalmente na nossa infância, eu me lembro que o anticristo, a gente ficava pensando, quem é esse anticristo? Como é que ele funciona? Como é que ele atua? E colocávamos, eu me lembro, nos nossos pensamentos ali, enquanto menino, 10, 11, 12 anos, uma pessoa, né? Achava que ali era uma pessoa, um ser humano físico, né? Que interagia, que falava, e eu me lembro que essa interpretação errônea, antes da gente conhecer a palavra de Deus ali da Igreja Adventista, de fato, através da Igreja Adventista, a gente tinha muita dificuldade. Mas a Bíblia, ela nos revela, de fato, quem é esse anticristo. E não vai associar a uma pessoa, não vai associar nenhum ser humano, mas ele vai associar, de fato, a um poder político e religioso. Eles misturados, eles então vão exercer esse poder e vai apontar para o tempo do fim como um grande conflito. Por isso que é importante você estar atento à palavra de Deus. E o nosso capítulo base vai ser Apocalipse, capítulo 13.
E eu vou convidar você a estudar esse capítulo, a você mergulhar nesse capítulo, que ele tem informações muito importantes para que a gente tenha uma verdadeira compreensão daquilo que a palavra de Deus nos diz, para que a gente não seja enganado no tempo do fim. E é muito interessante a gente notar, porque a gente vai ver um poder político religioso que se opõe, na verdade, justamente à vontade de Deus, ao domínio de Deus. E esse poder político e religioso juntos, através da atuação de Satanás, do inimigo de Deus, eles vão tentar usurpar a autoridade e também o poder e o domínio do nosso Deus. Por isso que uma falsa adoração ela vai ser levantada dentro desse contexto, para que então Satanás ele use esses poderes político, religioso, misturados, para poder enganar, se possível, aqueles que foram eleitos, aqueles que são servos de Deus. Interessante a gente notar que antes de Apocalipse capítulo 13, e a gente vai ler aqui alguns versos, nós temos o Apocalipse capítulo 12. Se você abrir sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 12, verso 17, eu estou com a minha Bíblia aqui em mãos e eu vou fazer a leitura, porque aqui ele é um princípio de como Satanás, de como esse poder inimigo de Deus, ele vai tentar então colocar as suas garras, o seu engano, para poder perseguir, para poder desviar aqueles que de fato querem se comprometer com Deus e com a sua palavra. E Apocalipse capítulo 12, verso 17 diz assim: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Nós vemos aqui a ira do dragão, e o dragão é Satanás, é o inimigo de Deus. E ele então vai perseguir, dentro do contexto do tempo do fim, ou seja, próximo à volta de Jesus, os remanescentes, ou seja, aqueles que são fiéis, que ficaram ali vivos, aguardando a volta de Jesus. E tem duas características, na verdade, desse remanescente, ou seja, dessas pessoas fiéis, dessas pessoas que ficaram firmes em Jesus. Elas guardam o mandamento de Deus, ou seja, são fiéis a Jesus, são fiéis à sua lei e também têm o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. É contra esses que Satanás vai se irar. É contra esse que o dragão, aqui a linguagem usada, vai se irar, vai querer se opor, vai querer oprimir, usar toda a sua força. E aí a pergunta que você pode me fazer é: mas pastor, como será isso? Como que ele vai tentar exercer esse poder, essa autoridade? É aí que a gente chega em Apocalipse capítulo 13. Porque ele vai se unir, esse dragão, Satanás, o inimigo de Deus, ele vai se unir a dois poderes, político e religioso. Ou seja, ele faz com que esses aliados exerçam a sua vontade, para que eles venham se opor ao plano de Deus, para que eles venham se opor ao povo de Deus. E aí a gente chega então em Apocalipse capítulo 13. Se você tiver a sua Bíblia aí, eu convido você para mais uma vez nós lermos aqui alguns versos desse capítulo muito importante. E diz assim, verso 1, Apocalipse capítulo 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso, boca de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E olha que interessante o verso 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Queridos, esse texto é um texto fantástico. Se você observar, nós temos aqui diversos contrastes. Diversos contrastes, porque você tem aqui o dragão dando autoridade à besta. Se você pegar um pouquinho mais atrás, ali no livro de Mateus, você vai perceber lá no capítulo 28, verso 18, versos 19, que o próprio Cristo, quando ele fala da grande comissão, ele diz que toda autoridade foi dada a ele no céu e também na terra. Você consegue perceber aqui o contraste?
Você perceber aqui como Satanás ele vai utilizando daquilo que Cristo tem como autoridade, como característica, e Satanás usa isso em seu favor para enganar o povo de Deus, para tentar enganar o povo de Deus. E é interessante que Apocalipse capítulo 13, ele faz um paralelo muito importante com Daniel capítulo 7. Se você for perceber aqui, os animais que aparecem aqui em Apocalipse capítulo 13, versos 1, versos 2 em diante, você vai perceber a semelhança, o paralelo que também tem com Daniel capítulo 7. O leão, aparece também o urso, o leopardo, ou seja, esses são símbolos de poderes que passaram, poderes que tiveram os seus domínios, os seus reinados, mas que todos eles passaram. Então agora, Apocalipse 13 aponta para o tempo do fim. De novo, Satanás agora vai utilizar do poder político misturado com poder religioso para poder tentar enganar o povo de Deus. E aqui é muito importante que você esteja atento, porque Satanás, ele vai querer enganar você. Satanás, ele vai querer, de alguma forma, tentar ludibriar, enganar o seu coração para que você se afaste da presença de Deus. Se você ler de novo o versículo 4, você vai perceber aqui que João, escrevendo, ele diz assim: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Uma referência clara do que a própria Bíblia diz: quem é semelhante a Deus? Quem é semelhante ao Altíssimo? Então nós percebemos aqui uma contrafação. Satanás utilizando da mesma linguagem, tentando utilizar da mesma autoridade que Cristo tem, que o Cordeiro tem, para então fazer com que o povo de Deus, aqueles por quem Cristo morreu, aqueles que ainda estão, quem sabe, na dúvida de muitos assuntos, aqueles que ainda estão com o coração dividido, sejam enganados. Essa não precisa ser sua realidade, querido. O anticristo que a Bíblia apresenta aqui é muito mais, não é, na verdade, não é um ser humano de corpo físico, alguém, não, é um poder, um sistema que Satanás vai utilizar para enganar, se possível, o eleito. O anticristo, então, ele vai exercer, Satanás exerce, então, esse poder através da sua influência, através da sua autoridade. É por isso que nós precisamos estar pautados e alicerçados na palavra de Deus. Satanás, ele vai buscar o domínio, ele vai buscar a adoração, ele vai buscar para si um reino eterno. Mas o próprio livro de Daniel, no capítulo 7, ali a partir do verso 12, vai dizer que o próximo reino que vai dominar todas as coisas, o reino que não vai ter fim, é o reino do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, para você não se enganar, não pense que o anticristo é uma pessoa que vai vir como um grande governador mundial. Não é sobre isso. É sobre justamente um sistema misturado poder político com poder religioso. Eu quero voltar com você para a Bíblia. Se você ler comigo, por favor, o verso 5 diz assim, Apocalipse 13, verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Essa besta que emerge aqui do mar, ela tem uma autoridade de blasfêmia, ou seja, ela se coloca no lugar de Deus. Ela se coloca como alguém que busca toda a autoridade e todo o poder. E ela blasfêmia contra o tabernáculo, contra o santuário de Deus. Você consegue perceber aqui a sutileza do inimigo no tempo do fim? Ele quer tomar o lugar de Deus. Ele quer ser como Deus. É por isso que você não pode ser enganado. E a palavra de Deus está aqui, justamente para que você esteja alicerçado e firme. O anticristo, então, agora, ele vai utilizar da segunda besta. Nós falamos da primeira besta. E essa primeira besta aqui é aliada justamente ao poder papal. É justamente esse poder religioso que vai tentar, então, tomar o lugar de Deus em adoração, em autoridade. Então é muito importante você entender que a Bíblia, através das profecias, ela nos dá um caminho de segurança. Ela nos dá um caminho para que a gente não seja enganado. Apocalipse capítulo 13 deixa claro aquilo que nós vamos enfrentar antes da volta de Jesus. E a minha pergunta é, você está preparado? Você está pronto?
Porque nós precisamos identificar, de fato, esse poder que vai tentar exercer o domínio, que vai tentar exercer a autoridade. E os fiéis de Cristo, eles de fato podem identificar essa natureza. Eles podem, então, identificar essa blasfêmia, essa oposição em relação ao poder de Deus, em relação ao domínio de Deus. O falso profeta, esse falso profeta que vai tentar também, e ele vai aparecer aqui, principalmente no verso 17, 11 até o verso 17, se você puder ver comigo, diz assim, o verso 11, Apocalipse 13, verso 11, vinha ainda outra besta, ou seja, agora é uma segunda besta. Você tem a primeira besta que emerge do mar, e agora a segunda besta que emerge da terra. Vinda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres. Chifres, na profecia, é poder, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Eu acho esse texto incrível. Veja, parece o cordeiro, mas na verdade falava como um dragão. As ações são como dragão. Queridos, tem uma frase que minha avó usava, e você deve conhecer, dizia assim, as aparências enganam. Fala como parece o cordeiro, mas fala como dragão. Você tem aqui as ações da primeira besta, a que emerge do mar, falando blasfêmia, buscando autoridade, alguém querendo se colocar no lugar de Deus. Aqui nós temos o exemplo claro de um poder religioso. E agora aqui, em Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 11, nós vemos uma segunda besta. Lembra que eu disse para você lá no começo que Satanás, o dragão que persegue os remanescentes de Deus, ele vai buscar os seus aliados? Então, ele vai buscar o poder religioso e agora aqui ele vai buscar o poder político. E diz assim, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer a terra diante dos homens. Nós temos aqui uma sedução. Aquilo que talvez vai brilhar aos olhos e vai enganar a muitos. Queridos, nós precisamos estar pautados na palavra de Deus. Nós precisamos estar cientes daquilo que Deus fala na sua palavra. Para isso eu convido você a lermos mais um texto, lá no livro de Daniel. Daniel capítulo 7, verso 21. Por favor, vá comigo até lá, se você puder abrir a sua Bíblia, o seu celular. É muito importante que você acompanhe comigo essa leitura. Daniel capítulo 7, verso 21. Diz assim a palavra do Senhor. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Queridos, pode parecer que o mal está vencendo. Pode parecer que o mal está sobressaindo. Mas a Bíblia deixa claro que Cristo está no controle, no domínio de todas as coisas. A besta que emerge do mar, ela vem como um poder religioso. A besta que emerge da terra, agora ela vem como um poder político. Nós associamos aqui, visto a interpretação de escola historicista, nós associamos aqui aos Estados Unidos da América. O poder político misturado com o poder religioso. Vão tentar exercer autoridade, vão tentar enganar o povo de Deus. Mas Daniel capítulo 7, verso 21 deixa claro para a gente que o ancião de dias, aqui é o próprio Deus, ele então está no domínio, ele está no controle de todas as coisas. Isso traz para a gente esperança, isso traz para a gente, além de sabermos de um tempo de grande luta, de grande perseguição, de grandes batalhas, nós também temos a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. É interessante que Apocalipse capítulo 13, ele vai trazer esse vislumbre. E você pode perguntar assim, mas por que, pastor, isso? É para que nós não sejamos enganados. É para que a gente tenha certeza de que o nosso coração, se ele estiver voltado para a palavra de Deus, para os ensinos de Deus, nós não seremos enganados. Queridos, você não precisa ficar desesperado se você estiver com Cristo, se você estiver com o coração voltado para a palavra de Deus. Os fiéis podem identificar então o anticristo por causa da sua natureza. E qual a sua natureza? A natureza da blasfêmia, ou seja, alguém que se coloca como Deus, alguém que busca a autoridade, alguém que quer tomar o lugar de Deus e ter o domínio sobre toda a terra.
Nós conseguimos identificar, então, esses poderes através desses movimentos. Por isso que é importante olharmos para a profecia, não como algo isolado, mas olharmos para a profecia através de um cumprimento ao longo dos anos. Esse é o método historicista de interpretar as escrituras, de interpretar a própria profecia. Deus está no controle, Deus está no domínio e o seu domínio vai ser eterno. Então você não precisa ficar aflito, você não precisa ficar com medo, porque Deus está no controle de todas as coisas. Mas você pode voltar comigo lá em Apocalipse capítulo 13. E se a gente for olhar aqui o verso 14, ele é muito interessante. Apocalipse 13, 14, essa besta que emerge da terra, diz assim: seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Veja, uma imagem, escultura. Você percebe aqui a singularidade, você percebe os detalhes de que esse poder unido ao dragão, esse poder unido a Satanás, ele vai exercer. Daniel, capítulo 2, vai também falar um pouquinho sobre isso, quando a gente vai perceber a fidelidade dos amigos de Daniel, quando o rei Nabucodonosor pede para que uma estátua seja construída e pede a adoração para si. Você entende que a adoração é o cerne do grande conflito, é o centro do grande conflito. E aqui em Apocalipse 13 não é diferente. Em Apocalipse capítulo 13, nós vemos aqui o poder político misturado com o poder religioso para poder tentar buscar a autoridade e a adoração. Uma falsa adoração. E aí é o grande convite para mim e para você. Para que a gente não venha adorar um Deus falso. O Deus verdadeiro é aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. O tema do anticristo, então, revela justamente a culminação do grande conflito entre Cristo e Satanás, onde a verdade e o engano chegam ao seu ponto máximo. As profecias de Daniel, as profecias de Apocalipse 13 mostram que ao longo da história o inimigo procurou então intensificar e falsificar em relação à palavra de Deus e à soberania do próprio Deus. Mas Daniel capítulo 7, verso 25, tem algo fantástico que eu queria que você colocasse e guardasse no seu coração para você não esquecer. Daniel capítulo 7, verso 25, diz as seguintes palavras: proferirá palavras contra o Altíssimo. Essa aqui é a função desse falso profeta. No tempo do fim, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. É interessante que esse poder religioso, simbolizado pelo chifre pequeno, ele vai tentar então fazer com que os tempos, a lei seja mudada, que a lei de Deus seja jogada por terra. Você lembra lá no começo, quando nós falamos sobre Apocalipse capítulo 12, verso 17? Como o dragão vai agir de forma intensa contra aqueles que são fiéis a Deus, que guardam os mandamentos de Jesus, contra aqueles que têm testemunho de Jesus através do espírito de profecia. Você percebe? No tempo do fim, as leis seriam mudadas. O próprio dia de adoração, que é o sábado, seria jogado por terra e colocaria um outro dia de adoração, um falso dia de adoração, que é o domingo, em seu lugar. Mas a palavra de Deus diz que nesse fim dos tempos, a lei seria jogada por terra. Mas, queridos, a palavra de Deus, ela traz solução para a gente. Porque esse reino, essa autoridade, essa falsa autoridade que Satanás tenta exercer, ela chega ao seu fim. Porque a própria palavra de Deus vai dizer que justamente o próximo reino que virá é o reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que você precisa se aprofundar na palavra de Deus. Apocalipse 13, então, mostra aqui uma ação tríplice, uma tríplice aliança de engano. Satanás, o grande dragão, a besta que emerge do mar, com a besta que emerge da terra. E aí a gente fica pensando, e agora? Em quem é que de fato está com a verdade? Por isso que o meu convite é para que você se aprofunde na palavra de Deus, que você em oração peça o Espírito Santo para iluminar a sua mente, o seu coração, para que você compreenda.
A compreensão profética, então, do anticristo vai muito além do que a gente identificar um poder específico. Ela vai nos chamar para fidelidade pessoal. O engano final não será apenas para o teólogo, não vai ser apenas uma questão emocional, não vai ser apenas uma questão simples. Vai requerer de nós uma verdadeira fidelidade e entrega a Deus. O próprio Jesus disse que, e nos advertiu os discípulos, e essas palavras chegam para a gente hoje, mais de 2000 anos depois, para que a gente tivesse cuidado com os falsos cristos, os falsos profetas, porque eles fariam sinais, fariam prodígios. É isso que está escrito em Mateus capítulo 24. Por isso, queridos, o discernimento espiritual ele é fundamental, ele é essencial para que a gente, então, obtenha a clareza da verdade através da palavra. E aí você pode perguntar, mas pastor, como é que é o desenrolar tudo isso? Porque o senhor falou de besta, falou de animal, você falou de um tempo em que o povo de Deus vai ser perseguido, mas e o final? Como é que vai terminar tudo isso? Como é que se conclui? Qual é o poder? Porque muitas vezes parece que o mal está vencendo. Muitas vezes parece que o inimigo ele está tirando vantagem, que ele está conseguindo os seus ardis, que ele está conseguindo os seus objetivos. E aí Apocalipse capítulo 17. É um texto lindo que eu queria que você ficasse também atento. E diz assim, Apocalipse 17, verso 14, diz assim: pelejarão eles contra o cordeiro. E aí você pergunta assim, eles quem, pastor? É o dragão, junto com todos os seus aliados, a besta que emerge do mar, o falso profeta, a besta que emerge da terra. E diz assim, pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. Louvado seja Deus. Você pode dizer amém? Pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Com ele quem, queridos? Com o cordeiro. Então Satanás e todos os seus aliados vão tentar pelejar contra o cordeiro. Mas o texto deixa claro aqui em Apocalipse capítulo 17, verso 14, que o cordeiro os vencerá. Nós já sabemos o final da história. E no final da história, o cordeiro vai vencer. E ele diz aqui que ele vence e todos aqueles que estão com eles, com o cordeiro, são chamados de vencedores. Ou seja, se você entregar a sua vida a Jesus, se você permitir que ele faça morada no seu coração, se você disser assim, sim, Jesus, eu te aceito, você também vai ser um vencedor porque ele venceu. Ele vai vencer a besta que emerge do mar, ele vai vencer a besta que emerge da terra, ele já venceu o dragão. Cristo é o nosso vencedor, ele é a garantia da nossa vitória. É por isso, queridos, que essa mensagem, ela assegura justamente que a vitória pertence ao Senhor. E que ele vai destruir Satanás e todos aqueles que se aliarem a ele. Isso quer dizer que Apocalipse 13 não é para a gente ter medo. Apocalipse capítulo 13 é para a gente ter esperança. Apocalipse 13 nos revela que o mal vai ter o seu fim. Satanás pode levantar buscando autoridade, pode blasfemar contra o reino de Deus, contra o domínio de Deus. Mas em algum momento, no final dessa história, a gente sabe quem vai vencer. E se a gente estiver do lado correto, se a gente entregar o coração a Jesus, nós também seremos vencedores com ele. É sobre isso que Apocalipse 13 fala. É para isso que a profecia nos ajuda, para que a gente não seja enganado. A vitória sobre o anticristo para os fiéis é garantida pela promessa divina de que Cristo o destruirá. Isso significa, querido, que o mal vai ter o seu fim. Talvez você esteja passando por algum momento difícil e está perguntando assim, como é que essa profecia pode conectar a minha vida, a minha história? Porque para mim são símbolos, para mim são diversas imagens, eu não consigo conectar a minha realidade, pastor. Me ajuda. Eu quero dizer para você que talvez está passando por um momento difícil, que a profecia nos ajuda a ter esperança. Confie nas profecias, mas acima de tudo, aquele que inspirou esses homens a escreverem a palavra de Deus. Você pode ter certeza que no final o Cordeiro vai vencer
E se você estiver com ele, você vai vencer também. Que Deus te abençoe. Glória a Deus, pastor Gabriel. Essa é a vitória que todos nós queremos, né? Olha só, você vai pedir agora o guia de estudos, eventos finais, para que você estude se ainda ficou alguma dúvida sobre o anticristo, tá? Tem QR Code para você tirar suas dúvidas, você vai buscar mais informação sobre esse tema, e não só sobre o tema do anticristo, mas outros temas também. Aliás, ao longo dessa temporada ainda faltam 4 encontros, e você vai, a cada noite, tirar mais dúvidas, vai conhecer mais, e a sua fé na palavra do Senhor vai aumentar. Com certeza, é totalmente gratuito, tá? É só você entrar em contato com a gente agora e colocar aí, eu quero, faça o cadastro, e olha só, nós vamos enviar esse guia para você de presente. Vai chegar na sua casa, o carteiro vai chegar aí, vai bater na porta da sua casa, você vai abrir, vai receber o material, vai começar a assistir, vai colocar lá o seu celular, vai apontar para o QR Code, e apontando para o QR Code você vai assistir também outras coisas mais. Pastor Bruno Santelli, meu amigo, agora vamos para as perguntas, né? O homem deu uma aula para a gente aqui, mas eu sei que muita dúvida ficou ainda no coração do povo, né? Porque rapaz, embora... o pastor Gabriel falou de Daniel, Apocalipse, eu tô todo embananado aqui, rapaz, foi muito poderoso. Mas eu quero fazer a pergunta, posso fazer? Vamos ver se ele está ouvindo a gente. Vamos lá, legal? Ok. Estou ouvindo, ok. Pode. Beleza, vamos lá. Manda pastor a pergunta para ele. Nós que somos fiéis, religiosos, queremos seguir a Deus, por que é importante a gente saber sobre esse assunto de anticristo? Obrigado pela pergunta, pastor Bruno. A gente precisa saber sobre esse assunto para a gente não ser enganado. Há muitas teorias por aí, há muitas vãs filosofias. O apóstolo Paulo deu um conselho para Timóteo para que ele tomasse cuidado com os falsos mestres, com os falsos ensinos. Aí eu pergunto para vocês, se você não conhecer a verdade, como é que você vai conseguir identificar o erro, meu amigo e minha amiga? Então você precisa conhecer a verdade, e a verdade está aqui, nas nossas mãos. É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. É por isso que conhecer esse livro, se aprofundar com o coração humilde, aberto, pedindo para que o autor, o Espírito Santo, nos ajude a compreender, é fundamental. E nós estamos aqui para poder lhe ajudar, para que você conheça mais da palavra de Deus, da vontade de Deus para a sua vida. E é assim que a gente não vai ser enganado, pastor Bruno Santelli. É através do conhecimento profundo, humilde e submisso à palavra de Deus que a gente fica forte e que a gente fica preparado para conseguir identificar os falsos ensinos, os falsos enganos. Muito bom, pastor. Deixa eu aproveitar aqui que você deu essa resposta para ele. E tem um texto aqui que é apresentado no nosso guia de estudos. Eu gostaria que o senhor lesse esse texto. Isso, Mateus capítulo 24, verso 24. Esse mesmo. Leia para a gente. Ok. Você que está com a sua Bíblia aí ou o seu celular, você pode acompanhar a gente. E diz assim, Mateus capítulo 24, verso 24. Jesus falando. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Jesus já disse, então, as artimanhas e as estratégias desse poder, desses falsos profetas. Interessante, Diógenes e pastor Bruno, e amigo que está nos ouvindo. Hoje as pessoas correm atrás de sinais, as pessoas correm atrás de milagres, de grandes movimentos que operam maravilhas e se esquecem de se aprofundar na palavra de Deus. Amigo, não se engane. Você precisa estar alicerçado e fundamentado a sua fé através da palavra para que você não seja enganado, para que você esteja preparado para o tempo do fim, para o tempo que nós estamos vivendo. Pastor, deixa eu aproveitar aqui. Essa pergunta, vou te dizer, não está no script aqui, não está no nosso guia de estudo, mas eu acho que é uma dúvida de muita gente. A própria palavra anticristo, ela tem um significado, né? Pode ser aquele que aparece contra ou no lugar de Cristo. No lugar de, exato. Né? Eu queria que você explicasse um pouquinho isso, porque muito se fala, né? Quem é o anticristo, aí eu não vou citar aqui, porque seriam várias citações, mas muita gente fica imaginando quem é o anticristo. E o senhor falou algo muito forte aí,
que aparece na profecia que esse poder perseguiria o povo de Deus por 42 meses. Aí começa a se pensar, mas são 42 meses literais, simbólicos, tá? E eu queria que você mostrasse para a gente, porque tem muita gente que está nos acompanhando que nunca estudou esse assunto. Como é que a gente pode identificar o anticristo tendo essas características aí que são apresentadas na Bíblia? Porque aí a gente já mata mesmo, já exclui um montão de ideias, né? Esse aqui não pode ser porque ele não perseguiu. Esse aqui não é contra Cristo, nem está no lugar de Jesus. Perfeito, Diógenes. É interessante que esses 42 meses, né, ou 1.260 dias, a gente pode olhar através da profecia, que é um período, de fato, da grande perseguição de Satanás por aqueles que se mantiveram fiéis. Cristo, então, ele dá essa ilustração de que, próximo à sua vinda, esse poder de perseguição, esse poder de opressão, ele surgiria. Então, é importante a gente olhar para a profecia e perceber que, através do cumprimento profético, através da história, da igreja onde ela vai sendo perseguida, da igreja travando essas suas batalhas, a gente percebe que não é contra qualquer um, não é contra todos, é contra todos aqueles que decidem ser fiéis a Deus que Satanás ele vai exercer o seu poder. Interessante porque a gente pode achar que Satanás vai querer alcançar e destruir todos, né? Nós lemos lá em Apocalipse 12, 17, que ele vai lutar e iria se irar contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Ou seja, são aqueles que decidem ser fiéis aos mandamentos de Deus, ou seja, a sua lei, aquilo que está lá em Êxodo capítulo 20. Aqueles que iriam ser fiéis aos seus mandamentos, inclusive na guarda do sábado. Então, contra esses, Satanás então vai tentar exercer o seu poder, a sua autoridade e se colocar no lugar de Cristo. É por isso que ele usa a palavra blasfêmia. É por isso que aqui em Apocalipse 13 a gente viu a palavra autoridade. Porque Satanás quer tomar o lugar de Cristo. E como é que ele faz isso? Através da opressão, através da perseguição. E aí ele utiliza justamente dos seus aliados para poder então exercer a sua vontade e buscar a adoração para si. Mas a gente sabe, dentro do contexto, que aquele único que pode ser adorado e deve ser adorado é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, Satanás ele vai tentar, através da opressão, através da perseguição, não perseguir a todos, mas todos aqueles que decidem ser fiéis a Deus, aos seus mandamentos e a sua palavra. Então a gente pode dizer que o anticristo seria um sistema religioso que busca a adoração, quer o lugar de Cristo, ocupa o lugar de Cristo, parece ser alguém muito bonzinho, mas na final de contas, na real, ele não é nada bonzinho, ele quer perseguir, ele quer oprimir, ele quer tomar o lugar de Cristo, e quando ele não consegue isso, ele procura forçar, ele procura perseguir o povo de Deus. Perfeito. E se a gente leu lá em Apocalipse 13, né, ali a partir do verso 11, 14, ele parece com cordeiro, mas ele fala como um dragão. Ele parece. Quando olha um cordeiro, então ele engana. Então é por isso que Satanás ele utiliza, Diógenes, uma tática diferente. Ele agora utiliza a tática do engano de uma forma silenciosa, de uma forma, às vezes, imperceptível, para que venha causar confusão na mente, causar confusão na tomada de decisão. Então, por isso que a gente precisa estar submissos à palavra, porque senão a gente não consegue reconhecer, de fato, os enganos, os falsos ensinos, né? Então, Satanás ele muda o modus operandi, vamos dizer assim, através do engano e da sutileza para poder enganar aqueles que de fato querem se manter fiéis ao lado de Jesus e de sua palavra. Pastor, se ainda tiver alguém, que a gente não falou ainda, nós não falamos quem é o anticristo, se alguém ainda não sabe, não conseguiu, dá para identificar através da história qual foi esse poder que fez tudo isso, que mudou a lei de Deus, que perseguiu o povo de Deus durante 1.260 anos literais e tal? É fácil? Podemos identificar, e a gente olha em Apocalipse capítulo 13, e principalmente ali em Daniel capítulo 7, eu li ali o verso 21 em diante, né?
que mudaria os tempos e a lei. E a gente pode identificar, de fato, esse poder religioso como o chifre pequeno através da Roma papal. Hoje esse poder é ele que vai, dentro do contexto do tempo do fim, exercer então o seu poder e buscar essa autoridade. Então é um poder religioso, né, através de Roma papal, que vai se aliar justamente também ao poder político, através dos Estados Unidos da América, para poder, então, junto com Satanás ali, exercendo através da sua autoridade, para poder enganar o povo de Deus, perseguir, oprimir e principalmente tentar jogar a palavra de Deus por terra, porque essa é a vontade do inimigo, né? Que o povo de Deus não tenha o conhecimento, a luz da palavra para poder então enganar a todos. Então, de fato, a gente identifica esse poder religioso através de Roma papal e também o poder político que vai surgir também através dos Estados Unidos da América. Fantástico. Pastor Bruno, tem alguma pergunta para fazer aí? Olha, quando o pastor Gabriel falou, né, que ele parece cordeiro, mas não é, eu ia comentar, ele é sabor cordeiro, né? Mas a gente, foi muito bom o pastor Gabriel ter falado sobre Roma Papal, porque foi a única instituição que mudou, de fato, a interpretação das Escrituras e, além de mudar a interpretação, ainda coloca em partes doutrinárias do seu credo religioso. Ou seja, realmente houve influência institucional sobre as doutrinas e verdades, e realmente é importante a gente ver que, por mais que seja um assunto delicado, mas ele é histórico, ou seja, está sacramentado. É um fato que está para todo sempre. Então, agora sim, a gente pode ter uma noção de que esses avisos, eles são realmente um alerta, né? Para a gente ter mais conexão com Jesus. Obrigado aí, viu, pastor Gabriel? Tamo junto. Obrigado. Perfeito. Pastor, por mim está tudo tranquilo, acho que está muito claro. Eu queria te deixar agora livre para você falar o que você quer para fechar e, ao mesmo tempo, dar garantia agora para quem nos ouve, quem nos assiste, quem nos acompanha, porque a gente está também reprisando no rádio, né? Então tem que falar para esses dois públicos. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está ainda preocupado sobre a vitória sobre o anticristo, a garantia dessa vitória, e ao mesmo tempo que você fizesse um apelo para quem está nos acompanhando agora, a buscar, adorar somente a Deus. Eu quero me dirigir a você que está ouvindo a gente, você que está acompanhando a gente. Pode ser que você pense assim, muitos símbolos, muitos animais, uma linguagem difícil de conseguir compreender, mas eu queria dizer para você que a palavra de Deus é simples, ela é viva e eficaz. Apocalipse capítulo 13 aponta justamente para a vitória do Cordeiro. E sabe por que Apocalipse 13 está lá na Bíblia? É para que você não seja enganado, para que você confie de fato no verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Então, eu me dirijo a você, para que você entregue sua vida a Jesus, para que você seja um profundo estudioso da palavra, para que você não seja enganado, para que a palavra de Deus toque no seu coração, para que de fato haja uma transformação na sua vida e você consiga enxergar que somente em Jesus há esperança, e somente em Jesus há salvação. Mas como é que você vai descobrir isso? É através da palavra. Então, meu apelo hoje para você é para que você tenha esperança através da palavra. Eu quero dizer de novo para você, mais uma vez, o Cordeiro vencerá. Isso está escrito em Apocalipse 17, 14. Ele vai vencer todos esses poderes, todos esses opressores, todos esses perseguidores. E se você entregar a sua vida, o seu coração a Jesus, que é o Cordeiro, você também vai ser um vencedor. E você também vai ser salvo pelo aquilo que ele fez. É isso que é o livro de Apocalipse. É a revelação de Jesus Cristo para a salvação daqueles que confiarem e entregarem sua vida a ele. Esse é o meu apelo para você. Esse é o meu convite para que você renda e entregue o seu coração a Jesus.
Amém, pastor. Muito obrigado, de coração, e que a gente realmente possa ver pessoas se rendendo aos pés de Jesus e não adorando ao anticristo, não adorando a besta, mas adorando somente ao Cordeiro, né, que é Jesus Cristo. Eu quero pedir agora para o senhor encerrar, orando pelos nossos amigos que nos acompanham. Há muitas pessoas que estão estudando a Bíblia com a gente, né, e que elas possam realmente continuar nessa jornada, né, nesse caminho, que nada venha desanimar essas pessoas, mas que o interesse, o desejo de aprender mais possa ser mais forte do que o desejo de desistir. Então, ore por cada uma dessas pessoas agora. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nosso Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor não nos deixa sozinhos, sem direção. O Senhor, através da tua palavra, o Senhor fala conosco. Através do teu Espírito Santo, o Senhor ilumina nossa mente para que a gente compreenda as palavras escritas nesse livro. Peço nesse momento que o Senhor fale ao coração de cada ouvinte, seja onde estiverem, seja aonde estiverem inseridos nesse momento, que o teu poder os alcance, o poder da esperança, o poder da salvação. Por favor, Pai, não permita que nós sejamos enganados, que possamos todos os dias abrir a tua palavra e nos encher da tua palavra, nos alimentarmos da tua palavra, para que nós não sejamos enganados. Por favor, aumente a nossa fé e nos mantenha firmes, perseverantes até a tua volta. Obrigado, porque nós já podemos olhar para as páginas finais desse mundo e ver que no final o Cordeiro vencerá. Que nós sejamos vitoriosos juntamente com o Cordeiro, juntamente com Jesus Cristo. Por isso, eu coloco cada ouvinte nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Gente, final de mais um encontro, né? Semana que vem tem mais. Quero agradecer ao pastor Gabriel. Pô, eu sei que você está com criança pequena aí, hein? Mas 6 você meses, venceu, 6 meu meses. amigo. Venci. Um beijo, tá? Para sua Obrigado. família, que Deus abençoe o seu ministério. E, amigos, ó, quem não conhece ainda o pastor Gabriel, dá uma passadinha na igreja de Botafogo. É uma simpatia, tem um sorriso bonito, um pastorzaço aí. Abraço para o pastor Patrick também, viu? Mando sim, E pode aquele deixar. abraço para ele. Pastor Brunão, obrigado, meu querido. Tamo junto, você é parceirão, hein? Meu querido Diógenes, muito obrigado. Pastor Gabriel, olha, fera, hein? Deus Tamo abençoe junto, pastor Bruno. o Obrigado. pequeno Levi. Amém, amém, amém. Obrigado, obrigado, amigo. Até o nome é top, hein? Escolheu O um bom nome é nome, hein? top. É, nome de Deus. Seguir a linhagem. Deus abençoe vocês. Obrigado, amigos. Obrigado, gente. Valeu. Semana que vem, de volta nesse mesmo horário. No rádio, a gente reprisa, né? Às 4 da tarde, todo sábado. E aqui, sempre às quintas-feiras, no canal no YouTube, às 8 da noite. Grande abraço, tchau, gente. E até semana que vem. Você ouviu Classe Bíblica Novo Tempo.